Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, dando início ao nosso segundo bimestre, ao primeiro capítulo da apostila do segundo bimestre, falando um pouco de cartografia, conhecimento e poder. Beleza? Vem comigo então, pessoal. Bom, vocês sabem que a cartografia ela é uma ciência e uma arte, uma técnica, de confeccionar mapas, cartas, plantas e através dessa técnica é uma das mais antigas para a gente tentar representar o mundo real. Então, para que a gente faz um mapa? Bom, nós temos alguma informação e queremos transformar isso de maneira visual, num mapa. Seja ele para uma rota, um caminho que você tem que seguir, seja ele um limite que você tenha que delimitar. Então, desde a caverna, os homens já faziam mapas. Então, quando a gente olha apenas esse recorte de uma pintura rupestre, a gente identifica, por exemplo, alguns animais. Só que se a gente pegar a caverna como um todo e observar bem, a gente vai ver alguns indícios de marcações geográficas. Então, por exemplo, tem alguns animais depois de você cruzar o rio. E a gente consegue ver os animais, consegue ver o rio, consegue ver alguma forma que os homens da caverna viam e pintavam. Então, era uma maneira deles marcarem os locais de caça, por exemplo, através de mapas feitos na rocha, feitos na caverna. E os mapas, eles têm uma característica muito importante, que é o conhecimento. Quem faz o mapa, ele tem que ter as informações necessárias para fazer esses mapas e dar as orientações para as próximas pessoas. Então, por exemplo, durante as grandes navegações, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o cartógrafo, junto com o capitão do navio, ele era a pessoa mais importante. Então vamos olhar esse mapa do Brasil aqui, por exemplo, esse mapa da costa brasileira. A gente vê que tem. Eu circulei para vocês umas bandeirinhas, estão vendo? Em círculo vermelho. Essas bandeiras eram pequenas bandeiras de Portugal. O cartógrafo, na hora que ele ia vindo, eles iam parando nessas ilhas e nesse momento eram erguidas algum monumento para falar que os portugueses chegaram ali, mas ao mesmo tempo essa ilha ela era registrada no mapa. Se algum outro rei, algum outro marinheiro chegasse naquela ilha e falasse: "Ó, cheguei nessa ilha, eu quero ficar com ela", o Portugal ia falar assim: "Não, eu tenho um mapa aqui com essa ilha, já tem a bandeira, a gente já chegou lá e é nossa". Então, os mapas aqui durante as grandes navegações, eles eram muito importantes. Era segredo de Estado. Um cartógrafo, ele era uma pessoa que o rei tinha que ter uma confiança muito grande, porque eles iam fazer os mapas do reino, mapas estratégicos, mapas das localidades. E esses mapas aqui antigos são interessantes porque eles são bem ilustrados, ilustrados com coisas que normalmente tinha nesse lugar. Então, quando a gente olha aqui o mapa do Brasil, apesar da qualidade não estar muito boa, a gente consegue ver os indígenas trabalhando, coletando madeira. A gente consegue ver elementos da nossa fauna, louro, papagaio, arara, porque eram coisas de interesse dos portugueses que você tinha que ilustrar, sobretudo para quem vai receber esse mapa. O rei, ele não ia navegar para o Brasil. Ele precisava receber um mapa e as ilustrações desse mapa com coisas que continham nesse novo lugar. Por isso que esses mapas, na minha opinião, são belíssimos. Eles são muito ilustrados, muito bem ilustrados, para mostrar o que tem naquele lugar, o que tem de interessante naquele lugar. Bom, vamos lá então. Entretanto, pessoal, mesmo sendo uma ciência e uma técnica artística, um mapa ele traz uma ideologia de quem produziu ele ou de quem pediu para produzir. Ideologia a gente chama que é um conjunto de ideias de alguém ou de alguma religião ou de um movimento político. Enfim, é uma série de ideias que representam alguma coisa. Todas as pessoas, absolutamente todas, ela possuem alguma forma de ideologia. A gente, nos últimos anos, vem achando
tomado que ideologia é uma coisa ruim, entretanto, todos nós temos. Tá? Seja ela política, seja ela religiosa, seja ela filosófica, tudo isso são ideologias. E quem faz o mapa, ele vai expressar uma ideologia na hora de fazer esse mapa, ou a dele, ou de quem pediu para que ele faça. Tá bom? Então, eu citei alguns exemplos de como que a gente pode mostrar essa ideologia em mapa e como que o mapa ele pode ser usado como instrumento de poder. Tá bom? Vem comigo. Primeiro exemplo, pessoal. Nós temos aqui, próximo ao Brasil, um grupo de ilhas, as Ilhas Malvinas, que é uma ilha argentina. Então, olha esse mapa do meio aqui, a gente vê bem onde estão as Ilhas Malvinas. Né? Tem ali Argentina, Chile e no Oceano Atlântico as ilhas... Aqui está Ilhas Falklands. Por quê? Essa ilha ela fez parte de um conflito envolvendo a Inglaterra e a Argentina. E o que acontece? Hoje a Inglaterra fala que essas ilhas é da Inglaterra e chamam ela de Ilhas Falklands. A Argentina fala, não, essas ilhas são nossas e nós chamamos elas de Malvinas. Recentemente houve um referendo para que se decidisse. A população da ilha ia decidir com de quem que era a ilha. Se era a ilha argentina ou se era uma ilha inglesa. Bom, obviamente eles escolheram ser uma ilha da Inglaterra, por conta que é um país mais rico e tudo mais. Entretanto, é uma ilha muito distante da Inglaterra e próxima da Argentina. A Argentina, perdendo o controle das Ilhas Falklands, ela perde uma série de recursos marítimos que ela consegue nessa área. Recursos de pesca, de petróleo. Então, essa disputa pelas Ilhas Malvinas ou pelas Ilhas Falklands é uma disputa geopolítica, uma disputa de território que está sendo realizada através da cartografia. Então, quando a gente olha ali o primeiro mapa argentino, ele traz o quê? Ilha Grande Malvina. Ilhas Malvinas, assim como eles conhecem. O mapa inglês, ele vai trazer o quê? Ilhas Falklands, entre parênteses lá, UK, United Kingdom. O mapa do Google, que não quer se meter nessa briga, traz o quê? Ilhas Falklands, mas entre aspas, Ilhas Malvinas. Desse jeito ele tenta não desagradar nenhum dos lados, entretanto ele acaba desagradando o lado argentino porque ele coloca primeiro o nome em inglês. Isso aqui é um exemplo de onde a cartografia pode ser utilizada para você demonstrar poder. Você chegar primeiro num lugar, fazer um mapa daquilo, você instaura domínio sobre esse lugar. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora. Aqui, pessoal, é um mapa do Chipre. O Chipre é um país europeu, está localizado ali no mar Mediterrâneo, e ele possui uma população que é muito distinta. São dois grupos étnicos bem diferentes. Uma parte da ilha é grega, outra parte da ilha é turca. E há alguns anos já vem acontecendo um processo de separação da ilha. Uma parte vai se tornar grega, outra parte turca. Entretanto, eles não definiram a fronteira ainda. E o que acontece? Nós temos essa área que temos uma briga. Então, esse mapa aqui foi retirado do Google Earth e percebam que a fronteira está em vermelha. Normalmente, as áreas de fronteira do Google Earth são em amarelas. Está em vermelha por quê? Porque uma parte do Chipre fala, olha, a nossa fronteira é mais para lá. A outra fala, não, a nossa fronteira aqui é mais para lá. Então nós temos uma briga aqui que também está acontecendo na cartografia. De um falar, não, a gente quer essa terra, o outro, não, nós queremos aquela terra ali. Então aqui nós temos uma briga também cartográfica, onde cada lugar está tentando, por meio da cartografia, exercer o seu poder e o seu direito de ocupar uma determinada terra. Tá bom? Mais um caso aqui, esse é bem interessante. Esse mapa ele foi feito agora em 2020, em janeiro de 2020, por um grupo de pesquisa como se fosse não o IBGE,
mais uma... Vamos utilizar o IBGE, né? Mas é um outro grupo de pesquisa quando os Estados Unidos atacou o Iraque e matou o general iraniano Qassem Soleimani. Não sei se vocês lembram disso, mas naquela época o mundo ficou desesperado porque poderia ser a Terceira Guerra Mundial, porque, olha, atacou um general do Irã, um general importante, enfim, acabou não dando em nada. E daí fizeram uma pergunta para os americanos falando, olha, há uma tensão entre Estados Unidos e Irã e a gente aqui que esse mapa pede que vocês apontem onde fica o Irã. E esse foi o resultado. Apenas 23% das pessoas sabiam onde ficava o Irã e as outras pessoas não. Então vocês podem ver que eles apontaram todos os lugares do mundo. Tem bastante ali próximo do Irã, mas tem, por exemplo, Austrália, apontaram para o Brasil, apontaram para o próprio Estados Unidos. O que isso significa? Bom, que as pessoas entrevistadas, que o americano médio, não conhece geografia e não sabe onde fica o Irã. Bom, qual diferença faz não saber onde fica o Irã? Talvez nenhuma. Entretanto, eles apontaram para o Brasil, um grande parceiro comercial, um país que tem uma importância muito grande. Por quê? Para essa pessoa é indiferente saber aonde fica o Brasil e onde fica o Irã. No livro de vocês, lá na página, deixa eu verificar aqui, na página 3, ele traz um exemplo de como é o mundo visto pelos americanos. É Estados Unidos, Canadá, Europa. O resto é mundo. É o lugar de fantasia, é o lugar de floresta, é o lugar de selva. Por quê? Essa é a imagem que eles têm do Brasil ou dos outros lugares do mundo. Então, pessoal, imaginem em uma guerra, se houvesse essa Terceira Guerra Mundial mesmo, ou qualquer conflito entre Estados Unidos e Irã. Boa parte dos americanos nem ia saber onde estava acontecendo esse conflito, porque não sabem o mínimo de geografia, não conhecem cartografia. Ok? E quando eu falo disso, de que os mapas eles podem induzir alguns erros, eu também gosto de falar dos números. Aqui no Brasil eu consigo observar isso, que as pessoas elas são muito ruins em matemática e elas têm problema de interpretar números. Então, observem esse gráfico aqui. Eu quero que vocês olhem para ele e que vocês falem o que está errado. Os números aqui estão corretos. Se eu não me engano, é um gráfico sobre a inflação. Então, está de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. O problema desse gráfico, pessoal, é o eixo dele. Percebam ali em 2009, tá 4,31%. Em 2010, 5,92%. Você parece que teve um aumento muito grande, não parece? Entretanto, foi um aumento de 1,6%. Ou de 2010 para 2011, parece que teve um aumento muito grande? Não, foi um aumento de 0,7%. Então, gráficos assim que a gente encontra em jornal, constantemente possui esses valores distorcidos. Aliás, o valor está correto. Entretanto, a representação dele está distorcido para parecer que foi algo maior do que foi ou algo menor do que ele foi de fato. Então, sempre atente. Um mapa, pessoal, ele tem um objetivo. Você tem que olhar ele e ver qual é o objetivo desse mapa. E, eventualmente, ele pode tentar te enganar ou não. Mas isso não é que o cartógrafo vai falar, não, eu quero fazer uma pegadinha nele, eu quero deixar uma coisa escondida. São elementos que ele vai colocar ou retirar do mapa. A gente pode pensar isso nesse mapa aqui, que é um mapa bem conhecido de vocês, o Mapa Mundi, que tem uma projeção chamada projeção Mercator. É a principal projeção de mapas que nós utilizamos, mapa do tipo planisfério. Essa projeção ela tem uma distorção, que ela torna os países dos polos, as áreas polares, muito maiores do que eles são. E o exemplo que as pessoas sempre dão é a comparação da Índia, que fica bem pequeno, da Groenlândia, que fica gigante. Quando, na verdade, a Índia é bem grande e a Groenlândia ela é bem pequena. Mas isso são aspectos técnicos. Você não consegue fazer um mapa mundi de um globo, de uma esfera, que é o nosso planeta Terra, transportar ele para um sistema, para um planisfério, e deixar tudo igual. Não, isso aqui são distorções técnicas. Entretanto,
para uma pessoa que não sabe disso, ela pode olhar e falar, olha, estão tentando me enganar, quando na verdade não. Aqui o problema é técnico mesmo, não tem como eu transformar um objeto 3D em um objeto 2D. Mas a gente sempre tem que ficar atento ao que os mapas querem demonstrar para a gente, quais as informações desse mapa, mapas e gráficos. Por quê? Quem fez esse mapa, ele detém o conhecimento e ele pode enganar a gente muito facilmente. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!